112, muito bem. Pode começar, se tiver aí já aberto, já pode Tá na iniciar. Colocou para gravar, Sidney? Tá gravando? Tá, pode ir. Diante da justiça, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus, Evangelho de Mateus 5:20. Escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga, olho por olho, dente por dente. Atacados devolviam o insulto, perseguidos revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada um o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação ou desforço. Abençoa-o e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem lindes, isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que, no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que recomendam a compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, Travou compadece-te do e deu uma agarradinha. agressor e a vida queda. E aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda. E aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a contribuir-lhes a comburir-lhes o coração. Deus Pai de infinita bondade, Mestre e amigo Jesus, espiritualidade que nos acompanha, que nos intui, nosso mentor que está ao nosso lado há séculos. Agradecemos a possibilidade de estarmos aqui para mais um estudo das cartas de Paulo, que nos mostram o caminho a ser seguido. Pedimos proteção e amparo e intuição para todo o grupo, em especial para o Sidney, que irá conduzir, para que possamos apreender o Evangelho sob a ótica das cartas que Paulo escreveu, mas, sobretudo, colocá-las em prática no nosso dia a dia. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Muito bem. Muito obrigado, Agostinho. Eu que agradeço. Para todos que chegaram, ótima noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma jornada de Paulo. Estamos aí no ano de dezembro de 2025, precisamente no dia 10. Estamos aí quase chegando aí no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. As comemorações aí. Então, todos viram lá o podcast. Agora a gente tem a novidade do infográfico, né? Ficou mais fácil a gente fixar a mensagem. Coloquei lá da semana passada, onde traça Agar, onde traça a Sara. Uma é a serva, a outra é a senhora, uma é filha da carne, a outra é nascida da promessa, uma é livre, a outra é presa. Então, Paulo, na semana passada que nós estudamos, ele faz um tema mexendo muito na vida de Abraão e principalmente
de Isaac e de Ismael. E ele colocando, né, que o Cristo veio para nos libertar disso tudo, libertar dessas algemas, né, não só do legalismo, mas também do pecado, até porque na época do Abraão não existiam as leis, né? Então o resultado tem que ser a liberdade em Cristo. E nas minhas anotações, nós paramos no versículo 26 e iríamos iniciar uma mensagem de Emmanuel, confere? Confere. Isso. E essa mensagem... Sim, Oi? posso perguntar uma coisa? Lógico, por favor, me interrompa. Eu tenho dúvidas sobre essa Jerusalém de agora e essa Jerusalém do Alto. Aonde que tá? Está no 25 Ah, tá. e a 25. 26 a gente vai falar, mas no 25 tá, porque ele faz essa separação, né? Sim, Uma é uma coisa e a outra deve ser outra coisa. Uhum. Essa Jerusalém do Alto, ela representa o mundo em Cristo, o mundo liberto. Vamos dizer assim, até no nosso estágio hoje aí, um pouquinho o mundo regenerado, mas seria realmente o mundo liberto de todo o seu pecado, de todas as suas paixões. Esse é a Jerusalém do Alto. Então é uma simbologia. Simbologia, Não quer dizer simbologia. que seja um lugar geográfico, não. Não. Simbologia. Ah, tá. Assim como no Apocalipse ela vai falar também de Jerusalém. Entendeu? Ela vai falar da Jerusalém liberta, ela vai falar da Jerusalém do Alto. Entendeu? Não é um lugar geográfico, é um símbolo. É um símbolo de liberdade, onde essa Jerusalém seria guiada por Cristo, né? Ele já guia, né? Mas nós o aceitaremos ele como Senhor dessa Jerusalém, que é uma Jerusalém futura. É uma Jerusalém que ainda nós vamos chegar, tá? E a de agora, com os problemas que a gente tem, seria Exatamente, isso aí. essa nossa realidade que a gente vive em Exatamente. então tá legal. Tá, muito boa Aí, pergunta. Posso complementar? A Deve. Jerusalém de antes seria a Jerusalém da escravidão, a Jerusalém da lei dos rituais, dos fariseus, dos legalistas, A Jerusalém presa, né? a Jerusalém presa, Isso aí. exatamente. É o que representa a escravidão lá com Ismael, né? Uhum. Mas daqui a alguns anos, quando a gente estudar Apocalipse, a gente vai ver isso melhor. Daqui a alguns anos. Ainda tem muito que estudar a carta aqui. Muito bem, então vamos fazer a mensagem de Emmanuel, que está no Vinha de Luz. Eu vou falando aqui, vai conferindo, é Vinha de Luz mesmo. 55. Isso, Capítulo. Igreja Livre, tá? Algum comentário? Quem quer iniciar? O resumo do resumo, eu entendi aqui, a mensagem dele inicial aqui, que os excluídos das igrejas, muitas vezes, na verdade, eles são os escolhidos Os do escolhidos. Cristo. Então, muitos que foram perseguidos, excomungados, né, derrotados, depois o tempo passa e aí nova interpretação é dada e aí aparecem os verdadeiros valores e aí eles são os escolhidos do Cristo. Uhum. Porque a carne julga, né? É um julgamento da carne, né? E não do espírito, né? Aliás, o espírito não julga, né? O espírito liberto, ele não julga. Mas, nesse caso, esses incompreendidos, né? Excomungados, né? Conforme o Emmanuel coloca aí, né? Eles, muitas vezes, são julgados por nós, assim como a gente fez com Cristo. Sim. Assim como a gente fez com Cristo. E aí esse parágrafo aqui embaixo, aqui quando fala semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anatematizados, ou seja, dos expulsos, né? Uhum. Que se sentem sob a tutela do divino poder. Aí eu me lembrei de Paulo, na hora da decapitação, lá na hora que ele ia ser morto, da tranquilidade, né, da fé, da planificação que ele estava, né? Da paz. Dele. E Pedro também, quando foi sacrificado, escolheu morrer de cabeça para baixo. Então, a grande maioria dos que foram excluídos, no momento da morte,
tinham essa tranquilidade, né? Essa fé. E é isso que ele fala aqui nesse parágrafo. Instintivamente reconhecem que, além da esfera obscura da ação física, resplandece o tempo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Isso aí. Muito bom. Assim como aconteceu em toda a história aí, muitos que foram para a fogueira, né? Né? E outros que foram assassinados também, né? Sim, sim, isso Por levantar uma bandeira diferente de valores, Martin Luther King, Joana Gandhi, d'Arc, John Hus, né? Então todos que tinham ideias à frente, que trouxeram luz pra gente e a gente querendo jogar a escuridão sobre eles, né? A própria Joana de Cusa, né? Joana de Cusa, né? O filho dela, né? Isso aí. Ok, vamos posicionar aqui então. Eu vou ler o versículo 26 e o versículo 27, tá? A gente dá o início aí. Mas a Jerusalém do Alto é livre, e esta é a nossa mãe, segundo está escrito. Alegra-te, estéril, que não davas à luz, põe-te a gritar de alegria. Tu que não conhecestes as dores do parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os daquele que tem marido. Né? Então, mais uma vez aí, aqui ele está citando Isaías, tá? Quem tem a Bíblia de Jerusalém aí, pode ver uma notinha aí que está aí 54:1. Ele está citando Isaías, tá? E ele está encerrando aqui, encerrando não, né? Tá partindo para o final aí daquilo que a gente falou lá, o filho da promessa, né? A estéril que não dava luz, que era a Sara, né? Põe a gritar de alegria. Você não conheceu a dor do parto, mas depois veio a conhecer, né? E tem os filhos da abandonada, que seriam os filhos da servidão, né? Que era o filho da Agar, né? Então o Isaías menciona isso aí. E Paulo traz isso aqui para poder exemplificar. Tá? É interessante que lá em Isaías, o título do capítulo é a compensação de Jerusalém. Não é compensação, é efeito, né? Não é não tem compensação, né? Não tem compensação. É a consequência, né? É a consequência. E aí, no versículo 28, ele fala: ora, vós, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Então, sim, o que o Paulo está fazendo? Ele está reafirmando a identidade dos Gálatas. Está falando assim: olha, irmãos, vocês são filhos da promessa, assim como Isaque. Né? Ou seja, vocês têm, vamos dizer assim, nós temos um relacionamento especial com Deus. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus é baseado na fé e não na observância da lei. Essa é a jogada, gente. Essa é a jogada. Esse é o intuito de Paulo. Por que eu sou filho da promessa? Porque o meu relacionamento com Deus é baseado na fé, assim como foi Abraão. Assim como Sara deu uma escorregada e depois ficou grávida. Foi baseado na fé e não na observância da lei. Então, o que Paulo está fazendo? Paulo está trazendo a sua tradição judaica. Até na BJ está aí, Gênesis 21:9. Né? O que acontece em Gênesis 21:9? Ismael zomba de Isaac. Então, sim, o escravo está zombando da promessa. Então, o que o Paulo está falando? Não, mas vocês são filhos da promessa. Né? Então, sim, se vocês que são da Galácia, vocês estão sendo perseguidos pelos os legalistas, os judaizantes, né? Isso é esperado. O que não é esperado, vocês adotarem, porque vocês são o filho da promessa. Vocês estão libertos agora, querem ser escravo de novo? Foi o que ele estava falando. Né? O sistema religioso que a gente deixou, o sistema de conexão com o Pai, é muito mais liberto em Cristo do que nos legalistas. Tá?
É o conflito, né, entre as velhas práticas e as novas práticas em Cristo agora. Exatamente. Nova prática na fé, né? É. Ele continua, mas como então o nascido segundo a carne perseguiu o nascido segundo o espírito, assim também agora. É o que ele está fazendo. É o que está acontecendo. Os legalistas perseguem os filhos da promessa. Né? Então, sim, ele observa que a perseguição que Ismael fez com Isaac é o paralelo da perseguição que os cristãos estão enfrentando com os judaizantes. Você vê que como ele pega a própria história e coloca isso em paralelo, né? Então isso aí é uma realidade. Aliás, é uma realidade contínua até hoje em nossos dias. Nós somos perseguidos pelo quê? Nós somos perseguidos pelos modismos, somos perseguidos por coisas fáceis que estamos adotando no espiritismo, né? Somos perseguidos. Então existe um paralelo até hoje, né? A gente confia mais aonde? Na carne ou na fé? Né? E somos atacados aonde? Na nossa fé. Somos atacados na nossa fidelidade. Somos atacados ali. Para quê? Para que a gente possa mudar o foco. Para que a gente possa deixar de produzir a luz. Para que a gente possa servi-los. Isso que acontece hoje e isso que acontecia na época. Gente, está entendendo a conexão? Está claro para vocês, Abraão, a história de Abraão, de Sara? Está claro? Tá? Filho da promessa, a gente falou bastante semana passada. O Paulo continua isso aqui. Isso aqui está claro. Eu estou entendendo isso, eu só queria me posicionar. Os Gálatas vivenciaram essa história Do que você está falando? de Abraão. Eles Provavelmente. Eu pensei isso também, Verônica. Porque os judeus conheciam. Os judeus conheciam. Mas os gálatas. É isso que eu queria saber. Disso? Porque tem que conhecer para poder entender essas nuances, essas comparações que ele está fazendo. Boa pergunta. Por quê? Muito provavelmente Paulo contou essa história para eles. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Por quê? Porque ele não ia mencionar aqui a história da fé sem falar que Abraão é o pai de todos nós. Por quê? Por quê, gente? Porque a história ela inicia no seio judaico. Então, Paulo explicava o início disso tudo até chegar a Cristo. Até chegar a Cristo. Agora, tinha um outro intuito. Era que aqueles judaizantes ouvissem essa história e soubessem que Paulo está defendendo o Cristo, mas, por sinal, está atacando eles ali também. Por quê? Como que Paulo chegaria para as comunidades? Vou falar do Messias que veio. Messias que veio? Eu não estou esperando Messias nenhum. Fala de Messias para mim? O que é Messias? Quem é Messias? Quem que é esse Cristo aí que você está falando? Ele teria que, pelo menos, ter falado de Isaías, né? E aí ele começa falando do libertador, de um homem que veio, né? Tanto é, se vocês verificarem na história, e eu acredito que muitos de vocês vão falar assim, existia tanto na Grécia como em Roma o culto ao Deus desconhecido. E esse culto ao Deus desconhecido é o Cristo. Principalmente na Grécia. Na Roma também tinha o culto ao Deus desconhecido. Então quem era o Deus desconhecido que eles esperavam que vinha? Já existia isso na Grécia, gente. Já existia isso. Quem que eles esperavam? Quem era? Quem era esse Deus desconhecido? Ele viria com misericórdia, ele viria com compaixão, ele viria fazer curas. Então existia uma cultura do Deus desconhecido que Paulo sabia. Então Paulo utilizava essa simbologia. Só que o seguinte, ele tinha que começando, né, em particular, depois dentro da igreja, dentro da casa, ele contar a história de Abraão, contar a história de Isaías, contar a história dos judeus que foram libertos do Egito e que caminhou, que teve Moisés, não como um fato que vocês têm que aprender, mas até chegar a Cristo, que é o auge, que é o Messias, que ele veio trazer as curas, a cura real, que ele veio libertar disso tudo. Então, com toda certeza, Paulo contava essas histórias.
Aqui, principalmente. Em lugares onde a cultura era muito judaica, né, onde existia sinagoga, Paulo não precisava contar essa história. Paulo já iniciava no Messias. Mas o Paulo utilizava muito da figura do Deus desconhecido. Quem era o Deus desconhecido? É o Cristo. Ele veio, ele chegou, ele esteve entre nós, ele fez curas, ele proclamou a liberdade, ele fez isso, ele vai colocando, ele utilizava desse simbolismo. Então existia essa manifestação de um Deus desconhecido que viria. Tá? O Sidney, por isso que é importante lembrar que ele ficou doente muito tempo, Sim. com eles cuidando dele, e foi na doença que ele evangelizou. Uhum. Né? Uhum. Com eles cuidando no lar, na casa, quer dizer, numa convivência maior. Sim, 24 horas, não é aquele caso. Foi ao templo e falou isso. Não, na convivência diária. Né? Por isso ele cita lá no 4:13, foi por causa de uma doença que eu evangelizei pela primeira vez. isso aí. Né? Uhum. Então ele teve um relacionamento mais íntimo. Um relacionamento íntimo. Com E eles. foi daí que surgiu tudo isso. Igual quando você está numa casa, né? Convivendo o dia todo. Quantos assuntos surgem? A oportunidade é maior do que você ir ao templo e falar uma hora. É só você ver. Você vai fazer uma viagem grande, de avião ou de ônibus. Você senta do lado de uma pessoa desconhecida. Passa meia hora, você é a melhor amiga sua. Você já está falando, você fala assim, eu tenho uma filha, tenho um filho, meu filho fez não sei o que, eu sou... Você quer? É assim. E com Paulo não foi diferente. Ele tratou e o Paulo falou... Então, assim, Paulo não colocaria essa figura, essa história do patriarca deles, sem eles se conhecerem. Ele não colocaria. Ele não colocaria. Ok, Verônica? Chegando aí no finalzinho, então vamos fazer o 30 e o 31. Mas que diz a Escritura? Expulsa a serva e o filho dela, pois o filho da serva não herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma serva, mas da livre. Então aqui é o comentário da Gênesis 21:10, está até aí na BJ também, né? E enfatizando mais uma vez a necessidade de rejeitar a escravidão da lei. Quem está sob a lei, está sob a lei. Aquele que está sobre a graça, né, a graça da fé, não pode voltar a ser escravo. Não tem. Né? Então Paulo está concluindo aí no versículo 31 a identidade deles. Paulo está puxando a identidade deles. Né? Vocês são filhos da mulher livre. O que isso representa? Representa que vocês são filhos da nova aliança. Né? São filhos do Cristo. Filhos da liberdade. E se vocês são filhos, vocês devem viver como tal. Vocês devem viver com essa identidade. Ou seja, qualquer tentativa de retornar à lei tem que ser para vocês uma repulsa. Tem que ser para vocês um afastamento. Tá? Então Paulo está encerrando isso aí. A sua identidade, ela não vem do filho da escrava. A sua identidade não vem da morte. A sua identidade vem da ressurreição, vem do Cristo. A sua identidade vem de Sara. Nós somos livres. É isso que ele está colocando. Nós somos livres. Aí, vamos puxar para a sardinha da doutrina espírita.
pode ser referente ao livre-arbítrio? Quer dizer, vocês têm livre-arbítrio para escolher? Olha, tem livre-arbítrio para escolher, mas você vai arcar com a sua escolha. Uhum. É igual o que foi mencionado semana passada, né? De pessoas que eram da doutrina espírita e de repente, eu vou para o evangélico, vou para o protestantismo, vou voltar para a religião X, Y, Z. A gente respeita. São níveis de estados evolutivos, né? Mas se você estava numa doutrina que proclamava a disciplina, a caridade, o amor, mas não que as outras não faziam isso, não. Não, porque eu fico pensando assim, se mesmo com toda essa fala do Paulo, alguns gálatas ainda persistiram em acompanhar os judeus, o legalismo. Persistindo, porque era Pode comodismo, ser, né? São os estágios de evolutismo, é o psiquismo da pessoa. Tá? Mas eu não colocaria nem tanto o livre-arbítrio, não. Tá. É porque, independente da escolha, eles são herdeiros de Abraão. Independente do que eles optarem, eles são filhos da promessa. Eles podem até não entender isso ainda, mas eles são. Não é isso? Sim, continua sendo. Capítulo 5. Aí na BJ tem um subtítulo que chama Conclusão, a liberdade cristã. Né? O Paulo vai continuar falando, ou a lei ou o Cristo, né? Ou o caminho da graça, né? Que ele coloca tanto que para nós é uma outra, outra explicação, ou o caminho da lei. Um exclui o outro. Né? Então, esses dois capítulos aí, o 4 e o 5, né, estão intimamente ligados. Né? Vai continuar falando do filho da livre, o filho do liberto, o princípio legalista. Só que, agora, qual que é a entonação de Paulo? Eles vão ser convocados a exercer essa liberdade nas questões. Então, para você exercer essa liberdade, você tem que deixar de praticar o legalismo, o cerimonialismo, o sacramento, em pró da mensagem do Cristo. Tá? Então, assim, o capítulo 5, versículo 1 até o 10, ele é crucial para isso aí. Ele vai marcar o quê? A transição de argumentação doutrinária dele. Tá? Do versículo 1 até o versículo 10, ele vai fazer essa transição da doutrina, tá? Dessa explicação. Praticamente ele está colocando uma aplicação prática, enfatizando o quê? A liberdade em Cristo. Iniciamos então, capítulo 5, versículo 1, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Então, Paulo está falando que, agora libertos, como podemos voltar para a prisão? Né? Você foi libertado da prisão. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu escolho voltar. Eu escolho voltar. Né? O mundo aqui fora não está dando para mim, não. Eu preciso voltar para o meu mundinho, para a minha cela. É mais cômodo. Mas meu comodismo ali, eu tenho uma refeição todo dia, eu não preciso fazer nada, eu não preciso trabalhar nada. A refeição chega para mim, entendeu? Então eu não preciso pensar, vem aqui. É isso aí. Então, né, a liberdade que Paulo coloca aqui, gente, é uma liberdade espiritual. Ela se opõe à escravidão da lei. Então, o que Cristo nos libertou? A gente está falando tanto da liberdade do Cristo, talvez tenha falado isso lá atrás, mas é bom a gente sempre colocar. O que Cristo nos libertou? Quero saber de vocês. O que Cristo nos libertou? Daqueles rituais, daqueles sacrifícios que eram feitos, de todas aquelas exigências do sábado. Sim. De seguir a lei naquelas minúciazinhas inúteis. A lei mosaica, é isso aí. Tá?
Tudo aí, o sábado, ritual, a matança dos animais, o culto ao sacerdote, Aquele sacrifício obrigatório, né? isso, os feriados, tudo isso aí. Trazendo para hoje, nos libertou das práticas exteriores, Uhum. né? Porque senão parece que ficou lá atrás. Não. Não, E hoje, práticas exteriores. E é por isso que chega na literatura, na reunião mediúnica, você vê espírita. Mas espera aí, eu fui, eu pratiquei, eu frequentei, eu assisti. Mas espera aí, tudo isso é exterior. Interior, o que você fez? exatamente. Né? Perfeito. Então, eu acho muito importante trazer para hoje. Senão, a doutrina espírita está perfeita. Ou melhor, a doutrina está, né? Uhum. Mas nós, espíritas, estamos perfeitos. Sim. Por quê? Eu vou na segunda, assisto palestra, vou no grupo de estudo, participo da atividade tal. Mas em que você se reformou? Está praticando tudo isso em quantidade ou em qualidade? Exatamente isso, isso aí, Ângela. Né? Porque a mensagem de Paulo sobre essa liberdade em Cristo tem tudo a ver com os princípios do Espiritismo, que é trabalhar a si mesmo. Em qualidade. Em qualidade. Ah, eu trabalhei para o Espiritismo, mas você trabalhou em si mesmo? Né? É o exterior e o interior. Né? Tudo bem, ele nos coloca a libertação das amarras do materialismo, mas principalmente a libertação das nossas paixões, que é o trabalho interior. Interior. É o trabalho interior. Né? Né? Então, assim, esse retorno ao jugo da escravidão, né, vamos colocar nesse viés que a Ângela puxou aí, ele representa ficar no nosso estado de ignorância. Apego às coisas materiais sem querer me fazer nenhuma transformação, porque dá muito trabalho. Evolução espiritual. Eu posso ir trabalhar com as crianças, tá? Que eu acho um trabalho divino. Mas vou assim, interiormente eu tô. Que criança chata. Nossa, que hora que eu tenho que ir embora. Ai, que vontade, né? Torcer uma. É o quê? Prática exterior. Não, eu fiquei ali 5 minutos e acolhi de fato aquela criança. Uhum. Então, assim, essa liberdade não é uma liberdade de regra externa, é uma liberdade interna, uma libertação interna. Né? Que vai nos permitir fazer a transformação, agir com responsabilidade e agir com as leis de Deus. Com as leis de Deus. Aqui aí. No grupo tem evangelizadora. Uhum. Né? Fica aí, ó. A Ângela que cutucou vocês aí, tá? Não, eu tenho certeza. Não, eu tô brincando, não, eu tô falando do. Elas se deparam com situação assim. Sim, né? sim. A gente, eu estou me colocando também no lugar, entende? Não estou apontando, não. Estou voltando para mim mesma. Uhum. Não, o exemplo tá claro, tá claro. Hoje, e é um desafio mesmo, porque são as crianças,
São essas crianças, né, que, como você falou, que às vezes a gente reclama, que são, acho que nos ensinam mais. São elas que vão fazer com que a gente aprenda, que a gente aplique o Evangelho de Jesus. E como ele disse, né, eu vim para aqueles que necessitam. Nós estamos ali, as crianças que estão, receber as crianças que já estão no caminho é fácil, né? Não requer de nós nenhum estudo, nenhum muito aprendizado. Ou até requer, né, mas de forma diferente. E a gente agradece, sim, essas crianças que chegam. Mas acontece, sim. Não é isso? Então, assim, se você pegar e trouxer até para a metáfora de Adão e Eva, né, e a serpente, que não tem nada a ver com sexualidade, como muitos pensam, né, porque em nenhum momento a serpente falou de sexo, não tem nada a ver. Muitos levam para esse patamar aí, mas não tem nada a ver. Então, quando Eva ela aceita a proposta da serpente, o que ela fica? Ela fica serva do pecado. Ela fica serva do erro. Ela fica serva do equívoco, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, igual a gente falou, é uma grande metáfora. Não existe essa árvore. A árvore ela é profunda. Ela tem a ver com obediência. Não tem nada a ver com sexo, essa metáfora. Né? A serpente, inclusive, ela pergunta para eles: o que Deus disse para você? Deus me disse para mim que podia comer de todas as árvores, menos a que está no centro do jardim. Menos a que está no centro do jardim. Então Deus tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o dia que comer você vai morrer. O que Deus diz é muito mais que uma proibição. Deus não diz isso. Diz isso que está lá na Gênesis, não é uma proibição, é um conselho. É a explicação de uma consequência. O dia que você comer da árvore do bem e do mal, você vai morrer. Ele não está proibindo. Ele dá a consequência e mostra para você a consequência. Não faz isso, porque o dia que você vai comer, você vai morrer, ou seja, você vai ficar preso. Você vai ficar escravo. O diálogo, gente, ali ele é muito bonito. Vale sempre a pena a gente pegar, dar uma olhada ali, que o diálogo é muito bonito ali. Então o que Deus está fazendo? Está mostrando as consequências da sua atitude. Ele não proíbe. O que a Eva faz? Olha só o que a Eva faz. Eu tô puxando isso porque eu li recentemente, então estou com esse diálogo na cabeça, tá? Então o que a Eva faz? A Eva deturpa o que Deus falou, né? Que está no centro do jardim. Quem colocou lá foi Eva. Quem colocou a árvore lá foi Eva. Então, isso que a Eva falou para a serpente tem muito a ver com o desejo dela, Eva, que ela enxergou isso com o foco dela, né, do que Deus falou. Eva omite a consequência. A serpente pergunta: mas o que Deus falou? Que eu não posso comer da árvore que está no centro do jardim. Mas ela não fala para a serpente, porque se eu comer eu vou morrer, eu vou ficar escrava. A Eva não fala isso, porque tinha muito a ver com Eva, porque Eva queria comer. Eva já estava tendenciosa aquilo ali. Então, a serpente mente para Eva, já que ela tinha uma tendência. O que a serpente faz para Eva? Joga uma meia-verdade para ela, que é o perigo que está acontecendo aqui. Olha, no dia que você comer dessa árvore, você vai se tornar igual a Deus. Opa, o quê? O dia que eu comer dessa árvore, eu me tornar igual a Deus? É a raiz de todo mal. É a raiz do pecado. É a raiz da escravidão. É a raiz. Eu fiquei escravo de quê? Do meu ego. Eu fiquei escravo do meu orgulho, do meu egoísmo. O pecado, o erro, ele nasce do desejo do ser humano querer ser Deus. Eu sou imune, nada vai me prender, ninguém vai me punir. Eu sou o rei. Pronto, virei escravo do pecado. É o que a gente vê acontecendo aí. O que acontece? O ego inflaciona. Um crescimento exagerado do ego. Egoísmo, né? Egolatria. Só eu sou bom, sou importante. É isso aí. Essa é a origem do erro. Essa é a origem do quê? Da prisão. Da escravidão. Né? Nesse momento eu estou preocupado com as leis de Deus? Eu não. No momento que você está mais inflacionado com o ego, você está preocupado com a consequência que você vai ficar preso? Não. Não estou.
o Sidney, e como que o erro aprisiona. Eu não acredito que quem começa a usar droga, o álcool, o tabaco, uma droga até lícita, né? Posso imaginar, eu vou usar porque eu vou ficar prisioneiro. Não. Eu vou usar hoje porque amanhã, se eu não quiser, eu não uso. Só que o que acontece? Aprisiona. Sim. Né? Aprisiona. Vira um escravo. Escravo. Então, assim, Escravo. se você perguntar, se você olhar a história, né? Qual que é a consequência do erro de Adão e Eva? A consequência. Eles foram expulsos do paraíso, ou seja, perderam o equilíbrio. Vocês estão expulsos do paraíso. Perderam o equilíbrio. Perderam totalmente o equilíbrio. Né? O que acontece que Paulo está fazendo quando coloca a liberdade do Cristo, a liberdade que Deus dá? Porque a liberdade que Deus nos dá, junto com Cristo, ela passa a ser o quê? Disciplinada. Ela passa a ser disciplinada. Essa é a diferença. Né? Imagina, pega a que a gente acabou de falar, Adão e Eva com Cristo. Como que teria sido? Adão e Eva com Paulo. Né? Como que teria sido? Eva teria ouvido a serpente, porque ela tem liberdade para ouvir. Tem liberdade para ouvir. Né? É o lado oculto. Ela tem liberdade. E a serpente diz, Deus, sabe que no dia que você comer, os seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus, sabendo do bem e do mal. Eva ouve. Mas o que Eva teria feito? Teria negado. Por quê? Porque ela teria fidelidade a Deus. Ela seria fiel a Deus. Ela teria ouvido, mas não teria seguido. Né? Essa é assim, jogando assim, né? A gente fazendo trabalhando esse simbolismo junto com Paulo, né? Então, sim, ela não daria preferência ao reino do eu, do ego, né? O reino do eu pensa no outro? O reino do eu não pensa no outro? É tudo para mim. Para vocês, nada. Zero. Isso é cruel, né? Então faço tudo que eu tenho vontade. Livre-arbítrio? Sim. Mas não tenho liberdade, não. Não tenho liberdade, não. Sai Deus, entra ego. Escravo. É o movimento que a gente sempre falou. É o afastamento de Deus. Né? Ok, gente? Entendeu? E outra, né? Se você pegar até essa história de Adão e Eva, começa com o indivíduo, passa para o casal e depois eles geram uma sociedade do erro. Porque os filhos dele matam um ao outro. Olha como que se contagia isso aí. Contamina. Começa com um, passa para dentro de casa e daqui a pouco eu gero uma sociedade do erro. Né? Por isso que Paulo está preocupado com eles. Porque não pode gerar isso aí, não pode, eu tenho que conter isso aí, eu tenho que conter. Porque senão espalha para a comunidade toda, daqui a pouco a outra igreja, a outra comunidade também está fazendo a mesma coisa. Assim como Adão e Eva geraram os filhos do erro, né, o Caim, o Paulo está preocupado nisso. Não, tem que cercar, tem que isso aí. Começa com o indivíduo e termina com a humanidade toda. Por isso Paulo está trabalhando nesse conceito. Está falando o modo de ser. Quanto mais indivíduos fiéis, mais desafiador eles vão mudar. Mais desafiador. Né?
Então Paulo está trabalhando essa deturpação da mensagem. Ok? É o que fala. É o que acho que foi foi a Joelma que falou. É o livre-arbítrio. Deus não pode impedir de você fazer escolhas. O maior dom que nós temos, gente, é o nosso livre-arbítrio. O maior dom que nós temos é o nosso livre-arbítrio. Deus não pode te impedir de fazer escolhas, não. Senão não é livre-arbítrio. Senão não é. Você pode escolher a pior coisa do mundo? Pode. Pode. Eu posso escolher me matar? Posso. Deus vai me impedir? Não. Agora, o que Deus falou para Eva vai ter consequências. Sim. Por quê? Porque é da péssima escolha que eu fiz. Por isso que Emmanuel, no Consolador, vem falar: Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. Quem criou o mal fomos nós, através das escolhas erradas que nós fizemos. Então, se Deus não criou o mal, ele tem muito mais instrumentos para lidar com o mal do que a gente imagina. É só ver as consequências dos nossos atos, os atenuantes, os agravantes. Como que varia? Como que é essa gradação das consequências? Gente, varia o infinito isso aí. O Sidney, tem 3 Emmanuels nessa aí, tá? No que? No 1? É. Ah, já estou chegando a eles lá. Então, a liberdade em Cristo que Paulo está preocupado é para conter essa contaminação do plano do mal. Do plano do mal. Por isso que ele falou, e a gente estudou isso, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que Deus falou para Eva? Se você comer, você vai morrer. É o que tem a ver. São essas metáforas do povo hebreu, que a gente está trazendo aqui, que Paulo também sabe disso aí, e está trabalhando com elas. Elas são verdades, gente. São verdades. Só que não podem ser interpretadas ao pé da letra. Não podem. Não podem. Né? Quando Deus fala assim, se você comer dessa árvore você vai morrer, Deus está falando da morte biológica? Não. Não. Está falando que você vai ter uma existência voltada para o mal. Você vai matar a luz que está dentro de você. Depois você vai ter que espiar. Entendeu? Que Deus não pode impedir a gente de fazer escolha, gente. E Paulo está trabalhando isso aí. Paulo está trabalhando isso aí. E aí, como que a Lu lembrou, temos 3 mensagens de Emmanuel para poder exemplificar tudo o que a gente falou aqui. Vocês querem começar da onde? Mas da primeira, liberdade em Cristo. Mas não sei qual que é a primeira. Liberdade em Cristo. Liberdade Já coloca em Cristo. logo a liberdade, né, Jane? É de Palavras de Vida Eterna, 24. Ó, eu já começo destacando uma frase. Eu já passei até na frente de vocês, desculpa. Mas por quê? Para eu fazer a conexão do que a gente acabou de falar, dessa liberdade. No último parágrafo da mensagem, eu marquei várias coisas, tá, gente? Eu gostei muito disso aqui. Mas só para fazer essa conexão, o último parágrafo que Emmanuel coloca, ele fala assim, ó: reflitamos, pois que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus. A felicidade hoje, a dificuldade de obedecer a Deus. São as escolhas que a gente está fazendo. Tanto é que o Emmanuel coloca aqui, olha, Cristo não impediu de Judas o negar. Cristo não impediu de Judas o trair. Ele deixou ele fazer as escolhas dele. Embora foi advertido. Tanto ele quanto Pedro foram advertidos das suas atitudes que teriam no futuro.
não impediu de fazer as suas escolhas. Perceberam, gente, como que é muito profundo isso? Agora, Jane, pode falar. Não, olha, a primeira frase responde a pergunta que você fez no início, quando você perguntou, Cristo nos libertou de quê? Lembra que você perguntou? Sim. Uhum. A primeira frase dele responde, Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Né? E aí ele vem descrevendo que ele não fez nenhuma exigência, que ele teve uma infância normal. Realmente, nessa mensagem, o que valeu mesmo foi o último parágrafo. Você marcou ele, eu também marquei de ponta a ponta. A liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, ou seja, não é a faculdade do seu livre-arbítrio, mas é a minha dificuldade em fazer escolhas corretas, porque eu sou levado pelas minhas paixões. O que ele vai falando nas mensagens é que ele não exige mesmo nada. Nós temos o livre-arbítrio, igual a Joelma falou, da questão do livre-arbítrio. Né? Ele não exigiu do Judas, ele fala que ele limpou as feridas dos leprosos, mas depois não exigia nada. Né? Sim. Ele que limpara os leprosos e sarara loucos, que restituíra a visão dos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime a prisão, é o escárnio público. A flagelação é a cruz da morte. Quer dizer, por todos os feitos dele, mesmo assim, ele aceita passar pelo que ele tinha que passar. Né? E aí, puxando o que a Ângela colocou, e a gente trabalhou isso do externo e do interno, né? Ele limpou a lepra dos samaritanos, dos 10 samaritanos. Quantos voltaram para poder agradecer a ele? Só um. Quantos tiveram gratidão interior e modificaram o seu interior? Os outros 9 foram para onde? Comemorar. Não é? Tá vendo como que é a modificação interna? São as escolhas. São as escolhas. Mais uma mensagem? Liberdade em Jesus. Essa? Isso. Mais uma vez ele vai falar sobre liberdade. Né? Que o apóstolo Paulo, com indiscutível acerto, que para a liberdade Cristo nos libertou. Ele nos libertou de todas aquelas amarras e com isso nós adquirimos, né, essa verdadeira liberdade. E é por isso que Paulo fica chocado quando ele percebe que eles estão querendo voltar, retroagir aos rituais, exatamente, retroagir ao culto aos deuses, né, à idolatria. Porque o Cristo veio e Emmanuel veio colocar assim, quem foi mais fiel ao respeito à ordem foi o próprio Cristo, e mesmo assim ele foi preso, foi açoitado. Ele vai ao encontro dos enfermos, serve, sofre, não espera, padece, recebe condenação, e ninguém se faz mais livre que ele. É impressionante essa mensagem do Emmanuel. Eu marquei lá no final, quando ele coloca assim, ensinou-nos assim, não liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que serve, sublime do cativeiro consciente, as nossas obrigações diante do Pai Excelso. Não as sombras do eu, a liberdade do faço o que quero, frequentemente cria desordem e favorece a loucura. A luz do Cristo é a liberdade do devo servir, gera progresso e sublimação. Assimilemos do mestre o senso de disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Essa frase foi isso. Espetáculo. Parece um contrassenso. Né? Se quisermos ser livres, aprendemos a obedecer. Opa, mas eu vou obedecer, aí eu deixo de ser livre. Aí ele, no próximo parágrafo, ele explica: apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão,
a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência dos nossos próprios desejos. Então, obedecer é isso, né? Obedecer é isso, é o dever retamente cumprido. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Perfeito. E é por isso que na mensagem anterior, no último parágrafo, que o Sidney citou, obedecer a Deus, mas tem que continuar construindo o bem de todos. A gente só obedece a Deus quando está a serviço do próximo. Exatamente, né? Isso aí. Está lá no último parágrafo. Obedecer construindo o bem de todos. Somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Eu acho que esse parágrafo aí resume todas as 3 mensagens e o estudo da noite. Muito bem, fechou. Não fechou, não. Tem uma última aqui, rapidinho, dá tempo. Assunto de liberdade, do Ceifa de Luz. Ele explica, eu vou direto lá no final, quando ele fala, né, que Jesus obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor. Aí depois, pensa nisso. Compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos, das nossas paixões, do egoísmo, do orgulho, a libertação dos melindres, a libertação de achar que eu sou melhor do que o outro. Então, é a libertação de nós mesmos. Dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Olha que frase legal. Dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Meditemos na lição para não cairmos de novo sobre o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. Agora fechou. Com chave de ouro. Muito bom. Perceberam, gente, a liberdade em Cristo? A preocupação de Paulo e o porquê que ele fica tão assustado com essas coisas, que vocês, vamos dizer assim, está voltando para trás. Estão voltando para trás, Quando gente. a gente lê o capítulo lá do Gálatas, a gente pode até ter uma certa dificuldade em entender essa liberdade. Mas quando você vem nas lições de Emmanuel, ele te destrincha isso de uma forma que não fica dúvida nenhuma. Perfeito. Paramos aqui no versículo. Vamos iniciar o versículo 2. Eu achei que a gente ia terminar Gálatas esse ano. Achou? Achei. Entendi. Eu achei. Uai, quem sabe? Semana que vem é o último dia. A gente pode fazer capítulo 5, capítulo 6. Dá um nó na cabeça e pronto. Muito bom, gente. Excelente estudo aí. Mas a reunião de abastecimento não é dia 17? 16. Não, 16, é terça-feira. Ah, tá. Então tá. Obrigado. Semana que vem é o nosso último estudo. Depois a gente faz o recesso. Tá? A gente volta no dia 7 de janeiro.
Muito bem. E aí, Jane, quem que vai fazer a prece final? Eu queria muito convidar a nossa querida Sandra para fazer para a gente. Meu áudio está desligado, Sandra. Eu pensei em você hoje, Sandra. Eu falei com o Cid, né? A Sandra está toda semana lá com a gente. Vamos pedir ela para participar, fazendo a prece para nós. Pode ser? Pode. Que bom. Ótimo. Vamos lá. Deus Pai de amor e bondade, misericórdia infinita. Nós agradecemos por esse encontro, por esse estudo dessa noite e pedimos que nós possamos entender, absorver esses ensinamentos e usá-los no nosso dia a dia, na nossa vivência, na convivência com outras pessoas, né? Pedimos amparo, proteção para todos nós e para aqueles do grupo que não puderam estar aqui hoje. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Muito bom, Sandra. Muito bom. Obrigado. Excelente.